Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A certeza de que em qualquer momento ou lugar em que nos encontremos, o Senhor atenderá a nossa súplica, nos faz participar com confiança no sacramento da Eucaristia. Vamos dispor o coração a fim de o celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei as preces daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdénago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, e estáis dispostos a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdénago responderam ao rei Nabucodonosor: não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente
e livrar-nos também das tuas mãos. Mas ainda que não o faça, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abdenago. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que a costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos que, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a sua vida a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre.
louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, amar-me-íeis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura, tirada da profecia de Daniel, apresenta-nos o belo testemunho de três jovens, um testemunho corajoso de fé. Na verdade, estes três jovens manifestam plena confiança em Deus, bem como no poder que Ele tem de os libertar. Além disso, dá-nos um exemplo de perseverança na fé. Num tempo em que muitos cristãos são tentados a abandonar a fé no Senhor Jesus, estes três jovens são um exemplo de perseverança da fé. Preferem a morte a apostatar, a negar a sua fé no Deus e Senhor. Sigamos o seu exemplo, sejamos perseverantes na fé. Não deixemos a verdade que é Jesus, não a troquemos por verdades que são meias verdades, ou até erros. Jesus, no Evangelho, convida-nos a ser verdadeiramente seus discípulos, a permanecer na verdade da sua palavra. E diz-nos que se nós
nos deixarmos guiar por Ele, seremos livres, porque a verdade nos libertará. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Com efeito, o próprio Jesus é a verdade. É o Verbo eterno de Deus. É a palavra eterna do Pai. É a sabedoria de Deus. Ele oferece-nos a plena verdade. Ele é a plena verdade. Não só nos diz, mas Ele é a verdade. Então, só Ele verdadeiramente nos libertará. O Filho de Deus, Ele está a falar de si, vos libertará. Sereis homens realmente livres. Então, busquemos a verdade em Jesus. São muitos os corações que sinceramente buscam a verdade. Mas na busca da verdade, muitas vezes encontram apenas verdades que são meias verdades, ou até erros, enganos, ilusões. Deixemos que Jesus, a verdade, o caminho e a vida nos liberte, nos conduza à verdade plena que é Ele mesmo. Se nós não nos conhecemos a nós mesmos, não somos livres, porque não nos possuímos. Quem não se conhece, não se possui e, portanto, não é livre. É verdade que as ciências humanas também nos oferecem conhecimento acerca de nós. E esse conhecimento é bom e útil, mas é limitado, imperfeito. As ciências humanas acerca do ser humano dizem que o ser humano é um animal racional, consciente e, portanto, livre. Mas o ser humano é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz-nos que o ser humano não é apenas corpo, não é apenas matéria, é corpo e alma, é corpo e espírito. O que quer dizer muito mais do que simplesmente admitir que é um ser racional. Mais ainda, a palavra de Deus diz-nos que o ser humano é criatura criada à imagem e semelhança de Deus. E nenhuma outra criatura neste mundo foi criada à imagem e semelhança de Deus. E esta criatura que somos, criados à imagem e semelhança de Deus, ainda é mais, ou ainda está chamada a ser mais, porque está chamada a ser filho, filha de Deus, participando da própria vida divina do Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Então, esta é a verdade plena acerca de nós mesmos. Andemos nesta verdade, caminhemos à luz de Deus, porque é na sua luz que nós vemos a luz. A verdade acerca de Deus, a plenitude da verdade acerca de Deus é Jesus e mais ninguém. Não quer dizer que não haja verdade, alguma verdade, naquelas religiões que acreditam em Deus, no Deus único, e até nas outras. Mas são verdades parciais acerca de Deus. Não dizem a verdade plena acerca de Deus.
Como o próprio Jesus nos diz, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. E diz mais, jamais alguém viu a Deus. Só o Filho único, que é Ele, o viu. E, portanto, só Ele o dá plenamente a conhecer. Ele disse ainda, quem me vê, vê o Pai. Então, não busquemos fora de Jesus, que nós já conhecemos, outras verdades acerca de Deus. Ele é a plenitude da verdade acerca de Deus. Caminhemos na sua luz. Mesmo sendo cristãos, devemos perguntar-nos, a ideia, a imagem que eu tenho de Deus, é aquela verdade que Jesus já revelou acerca dele? Eu conheço verdadeiramente o Evangelho? Eu conheço verdadeiramente Jesus? Porque se eu não conheço, posso lidar com uma falsa imagem de Deus, que muitas vezes anda no ar que nós recebemos do nosso ambiente familiar ou social. Deixemos que a luz divina de Jesus nos mostre o verdadeiro rosto do Pai, nos mostre verdadeiramente quem é Deus. Porque é esta verdade que verdadeiramente nos libertará, nos fará livres. Deixemos ainda que Jesus Cristo nos liberte do pecado, porque aquele que comete o pecado é escravo, não é livre. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos libertar da escravidão maior, que é essa, a do pecado, porque leva à morte eterna, à desgraça eterna, à infelicidade eterna. Neste tempo de Quaresma, irmãos e irmãs, recorramos à graça do sacramento da reconciliação, para que nele encontremos a libertação, para que nele, de novo, o Senhor nos liberte, porque Ele não se cansa de oferecer o seu perdão, não se cansa de nos libertar, e foi para isso que Ele veio, desta escravidão profunda que é o pecado. Sejamos homens e mulheres que frequentam a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus, para que esta palavra de Deus nos vai iluminando, nos vai fazendo ver como o próprio Deus vê, porque é na sua luz que veremos a luz e seremos livres. Irmãos e irmãs, mais perigoso do que arder numa fornalha é deixar que a voz de Deus se extinga em nós. Peçamos ao Pai a graça de o escutar, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para todos os discípulos de Jesus, nos tempos difíceis que a Igreja atravessa, saibam viver de acordo com a fé, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os poderosos e os grandes deste mundo não fiquem célebres pela maldade de seus atos, mas por obras de justiça e de verdade, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os jovens cristãos sejam audazes e saibam anunciar aos pagãos de hoje que a salvação que eles esperam vem de Cristo, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que aqueles que são escravos do dinheiro
do bem-estar, do que é ilícito e do que é mau. Experimentem um dia a força libertadora da palavra. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que a comunhão da Eucaristia que celebramos nos liberte cada vez mais dos nossos vícios, da maldade, da intolerância e do pecado, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos falais pela palavra do vosso Filho, ensinai-nos a chamar-vos nosso Pai, por Cristo nosso Senhor. Parce Domine, parce popolo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Vós sois o meu refúgio, defendai-me dos perigos. Fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. Parce Domine, parce popolo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com a liberdade do Espírito, com a liberdade de filhos de Deus, rezemos cheios de fé e confiança, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos...
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo.
nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste, que purifica os nossos corações de todo o mal e nos assegura a vossa contínua proteção. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Atendei as súplicas do vosso povo, Deus Todo-Poderoso, e fazei sentir os frutos da vossa misericórdia aos que esperam confiadamente na vossa benigna piedade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixemos que Jesus, caminho, verdade e vida, nos ilumine e liberte e nos faça ser homens e mulheres livres que vivem na liberdade dos filhos de Deus. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.